Bem, gente, boa tarde. Prazer recebê-los aqui na nossa live. Daqui a pouco a gente vai iniciar. Esperando a professora Ana Márcia entrar agora. Boa tarde, Boa tarde, professora Ana, tudo bem? tudo bom? Boa tarde a todos que já entraram. Prazer estar recebendo a senhora aqui nessa live. Esse projeto é o projeto Primavera José de Alencar. Ele visa principalmente jogar luzes, né, sobre essas novas leituras, essas leituras críticas sobre a obra alencarina. E é um prazer recebê-la. Não a conhecia, acho que mais formalmente, né? Eu acho que o Marcelo deve ter nos apresentado em alguma ocasião, Sim, mas eu, muito rapidamente. mas eu tive a grata surpresa de saber que a senhora é irmã da professora Silvia Siqueira, né? Isso, Que foi minha professora de História Antiga lá na Universidade Estadual do Ceará. isso, a professora lá, há muitos anos, né? Ela veio para o Ceará antes que eu. Exatamente. Bem, eu queria desejar uma boa tarde para todos, né, que estão acompanhando a gente. A gente vai iniciar a nossa live, né, a nossa terceira edição do projeto Primavera José de Alencar. Esse projeto, né, visa, né, discutir essas novas leituras críticas sobre a obra alencarina e também celebrar, né, a memória do nosso grande escritor José de Alencar. Eu estou aproveitando essas lives também para dedicar essas nossas apresentações, nossas conversas, à memória de todas as pessoas, né, que estão sofrendo, as pessoas que estão lutando, né, contra esse vírus, que perderam seus familiares, né, as pessoas também que estão aí no front, né, trabalhando para que nós possamos, né, ultrapassar essa fase tão difícil, né, que nós estamos vivendo. Gente, a professora Ana Márcia Alves Siqueira é professora do Departamento de Literatura da UFC, possui licenciatura em Letras pela Unesp, mestrado em Estudos Literários também pela mesma universidade e tem doutorado em Literatura Portuguesa pela Universidade Estadual de São Paulo, né, a USP. Coordena o grupo de pesquisa Tradição, Mitos e Lendas, Estudos de Literatura Comparada, e também é editora da Entrelace, revista da pós-graduação de Letras da UFC. Professora Ana Márcia, a gente sempre inicia falando um pouco sobre a trajetória do convidado, né? A trajetória acadêmica, profissional. Queria que a senhora Uhum. discorra um pouco sobre isso. Bom, boa tarde, eu estou vendo aqui, né, que mais pessoas estão entrando. Eu começo por agradecer o convite seu e também da indicação do Marcelo, um amigo e um companheiro de trabalho, né? Nós dividimos o mesmo gabinete há muitos anos, desde que eu entrei no departamento. E, e a coincidência da gente dividir o gabinete, né, a gente foi perceber que pesquisava o mesmo período, né? Embora eu seja professora de literatura portuguesa, minha formação inicial é, inclusive, em literatura que trabalha com a Idade Média de Portugal, mas eu sempre fiz uma ponte para o século XIX. E quando eu cheguei aqui, era recente a minha defesa de tese, né, sobre Franklin Távora, um outro cearense muito conhecido pelas polêmicas com Alencar, né? Então, justamente nossas conversas giravam um pouco em torno das nossas pesquisas, da animosidade entre os dois escritores, principalmente por conta de uma mágoa do Távora, né, por ter uma obra remetida ao Alencar ignorada, né, os índios do Jaguaribe. E volta e meia a gente conversava sobre essas questões, né? Embora hoje eu esteja um pouquinho afastada
da literatura brasileira, eu trabalhei com uma comparação entre as tradições portuguesas, principalmente medievais, ainda presentes aqui no Nordeste, né? Na perspectiva da longa duração da história. Então, como esse cabedal cultural foi retrabalhado, como, por exemplo, eu fiz um trabalho de comparação do nosso cancioneiro do Alencar com o cancioneiro do Garré, o que eles tinham em comum, de pesquisar a própria tradição. Então, por conta disso, né, desse trabalho em conjunto e da gente conversar, é que eu tenho um contato, né, com o Alencar. E o que eu trago para hoje é um trabalho que nasceu desse diálogo, né, entre eu e o Pelógio, e a gente sempre tentando falar um pouco sobre o que a gente fazia, o que a gente pesquisava, né? Então, inclusive nós, nessa obra aqui que eu trouxe para ler alguns trechos, né, o Fator Alencar, a gente tem esse capítulo a quatro mãos, que se chama, né, é o título da fala de hoje, Alencar, o Educador, e que a gente partiu de um bate-papo para a gente perceber como a educação, né, que é um tema tão premente hoje, pensando na pandemia e nos desafios que isso trouxe para diferentes professores, né, o ensino superior, o ensino básico principalmente, e naquela época também era algo muito premente, né, nessa transição da segunda metade do século XIX, em que os escritores brasileiros estavam muito preocupados não só com a questão da identidade nacional, mas dessa literatura autenticamente brasileira ser algo que possibilitasse uma forma de educação das pessoas. E aí a gente discutindo isso, nós percebemos, né, algumas diferenças e também algumas proximidades. Então, de um modo geral, a gente pensa assim, olha, eu vou falar do Alencar, vou detalhar daqui a pouquinho, mas o Alencar que estava mais preocupado com uma educação da sensibilidade estética, né, que é o que a gente tenta discutir nesse artigo. Da minha pesquisa sobre o Távora, né, que eu trabalhei com o Cabeleira e também algumas outras obras, ele começa com uma preocupação educativa tradicional, concreta, ó, levar a educação para o Nordeste, para o sertão, essa educação vai evitar que tenha tanta violência, tanta barbárie. Mas ao longo da minha tese eu percebi que a concepção de educação, ora ele falava dessa educação formal e voltada para o ideal liberalista. Se você educa o homem, ele se forma da melhor maneira para a sociedade. Mas também tem uma educação estética, que eu fui percebendo só quando, esmiuçando mais a obra literária, né? Então, é a obra que diz, não exatamente o autor. E é isso que a gente quer discutir nesse artigo, né? Como que é esse Alencar educador? Essa visão crítica para sair daquela ideia do Alencar extremamente idealista, muito imaginoso, de uma linguagem muito matizada, muito encantadora, mas ao mesmo tempo fantasista. Não é isso mesmo que a gente quer tratar, mas partir desse ideal. Professora Ana Márcia, primeiro gostaria estou vendo aqui que as pessoas estão entrando, a equipe da Casa de Alencar, dos mediadores culturais. Hoje é um tema muito instigante, não é? Nós estamos aqui com a professora Ana Márcia, do Departamento de Literatura da UFC. Sejam bem-vindos, né? As pessoas que entraram agora, que estão acompanhando a nossa conversa. Ana Márcia, a gente ouve falar muito do Alencar romancista, jornalista, o polemista, né? Dramaturgo, mas o educador foi uma surpresa, né? Como é que
como é que aconteceu esse processo, né? E como é que foi essa abordagem para compreender essa faceta, essa outra faceta que não é muito. Até então eu não, eu desconhecia esse trabalho de análise crítica da obra alencariana nessa perspectiva do educador. Uhum. Então, esse educador, né, em José de Alencar. A gente partiu do mote de que os dois, embora Távora negue, é o que eu mostro na minha tese, ele é um escritor de transição, mas com uma alma plenamente romântica. Ele, inclusive, numa carta ao José Veríssimo, ele fala, né, que quanto mais ele tenta seguir o Zola, mais a boca parece torta. Essa carta do Franklin Távora é muito interessante, porque realmente a concepção dos entrechos das obras dele tem um fundo romântico muito forte. E o romantismo como o amor como um sentimento que transforma. Bom, e um dia eu com o Marcelo, a gente discutindo essas questões do romantismo, e o Marcelo, ele tem uma formação muito sólida em filosofia, né? É um estudioso dos filósofos alemães, e na época ele estava, foi lá por 2014, né? Ele estava aferrado mesmo com Schiller. E eu fiz alemão na minha graduação. Embora eu não possa falar que eu me lembre de toda a minha formação de uma maneira tão consistente como ele, afinal era graduação, né? Mas eu trabalhei um pouco com o romantismo alemão e aí a gente discutia. E foi essa ideia de pensar na educação na perspectiva do idealismo alemão, que tem a fundamentação em Kant, mas o Schiller, ele vai modificar isso, ele vai dizer que só o racionalismo do Kant não é o objetivo em si para o ideal, né, da perfectibilidade humana. Mas ele vai falar de outras conformações, de outras ideias. Então, foi essa perspectiva que a gente pegou. Né? Então, o Alencar, quando a gente fala o educador, nós não estamos falando de um Alencar no sentido técnico de formação. Embora a gente saiba que o romance romântico, ele tinha um pouco esse ideal. Não que ele fosse um romance panfletário, ou que a literatura tem obrigação de intuito pedagógico, não é isso. Mas é uma ideia que perpassa o romantismo de que bons quadros levam um bem comum. Então, é muito importante, por exemplo, se a gente pensar no Macedo, né, Joaquim Manuel Macedo, ele fala lá algumas cenas para falar contra a fofoca naquelas festas, naqueles saraus, a mulher que não sabe, né, começa a falar e não para. Então, algumas pitadas moralistas, a gente sabe que o romance romântico, tanto o europeu quanto o brasileiro, tinha. Não é isso. O que a gente pretende discutir aqui é esse ideal de perfectibilidade do homem, né? Principalmente de um estudo do Schiller, como eu tenho uma memória terrível, eu até trouxe aqui, é a educação estética do homem. Né? Então, essa educação estética, que é uma discussão do primeiro romantismo alemão e que o Schiller vai fazer a contribuição depois, é que a gente pensou, o Alencar é um educador da sensibilidade, nesse sentido, de buscar ou de revelar, a partir das suas obras, essa busca da perfectibilidade do homem, né? De um bem maior e que revela a união entre o espírito e a natureza, ou seja, entre a forma e a espiritualidade. Então, é nesse sentido, né? E no Alencar, esse idealismo até corrobora esses clichês sobre de que o Alencar era um idealista. Sim, um idealista, mas aqui a gente vai tirar desse senso comum e pensar numa maneira diferente, nesse idealismo absoluto defendido pela filosofia alemã, né? Que era algo
que influenciou o romantismo, não só europeu, mas que veio para o Brasil também. Então, o Marcelo, ele defende que no Alencar, essa ideia de perfectibilidade do homem, ela apresenta-se de três maneiras, né? Ou é um ideal de bondade, né, que é o ideal de bondade da pessoa, do personagem, ou é um ideal que aparece a partir de uma escrita plena de magia, de união, de fusão entre o eu e a natureza, né, como, por exemplo, no Iracema, mas ele é também um ideal que vai aparecer como mítico, como uma simbologia mítica, de formação mesmo do homem, pensando no mito como uma história que explica uma origem, uma formação. Então, por aí a gente foi desenvolvendo o texto e era engraçado, porque a quatro mãos, né, alguém que é especialista, Marcelo, dedicou sua vida de pesquisa a Alencar e eu um tanto timidamente tentando contribuir, e aí a gente foi observando como que isso se desenvolvia em diferentes romances. Então, por exemplo, a primeira análise dessa perfectibilidade, ele vai tratar de um romance que eu pouco conhecia na época, que é o Tio, que nem é um romance assim tão discutido pela crítica, né, alencarina. E a Berta, ela é, nas considerações do Pelógio, né, o exemplo dessa perfectibilidade. Por quê? Pelo seu humanitarismo. Aberta naquela abnegação de educar o Brás, que é um personagem descrito, é um personagem especial, ele tem uma deficiência intelectual, mas ele também é muito embrutecido pela vida. E o professor que ele tinha era extremamente violento, incompreensivo. Era uma época que se usava palmatória, né? Então tem até um trecho que a gente escolheu, que eu gostaria de ler, e que mostra como essa abnegação da Berta, que ela decide tentar contribuir para a educação do Brás, mas não como uma educação formal, embora ela tente. O que a gente vai perceber ali é que ela tenta despertar, né, pela sua abnegação, o lado mais humano desse personagem. Né? Então, é tão belo o trecho que o Alencar faz. Só um minutinho aqui. A gente separa tudo e depois, na hora, não acha. Então, ele diz assim: afinal, Berta teve uma inspiração. Desenganada de obter que o menino pronunciasse ao menos o A, deixou-o lançar-se aos costumados esgares e gambitos. Observando então o pobre Sandeu com um dó profundo, pensava ela que Deus, em sua infinita misericórdia, concedia a essa alma tão atribulada e sempre confrangida por terrível angústia, um breve instante de alegria. Nisso, Brás, pulando como um boneco de engonço, passava a ponta do dedo, muito leve, pelas sobrancelhas negras de Berta, por seus lábios finos, pela conchinha mimosa da orelha, e apontando alternadamente para o tio na carta do ABC, repinicava as risadas e os corcovos. Então, aqui ele está descrevendo exatamente o momento que ela tenta alfabetizar, ele não consegue pronunciar nenhuma vogal, mas ele consegue fazer a relação entre o tio, que está lá nesse abecedário, e a forma no rosto da Berta, por quem ele vai criando um carinho, ou seja, é a união dos espíritos que faz com que
o Braz consiga fazer essa relação. E a gente pode pensar até em outras teorias educacionais muito modernas em que mostra isso, que o aluno, ele faz relação com um mundo que é significativo para ele. Lógico que aqui tem outras questões, nós estamos lidando com personagens e não pessoas, mas é esse insight que o romance mostra da abnegação da Berta de deixá-lo se expressar da maneira dele. Ele é um aluno que tem uma especificidade, e ela, em vez de impingir uma educação à força, atalmada, ela vai mostrando. Então, é a partir daí que a gente fez, né, especialmente o Marcelo, que tinha percebido, essa parte do artigo é muito dele, essa relação de que é a abnegação dela, a dedicação total a esses outros personagens, que são todos voltados para a violência, em que ela se dedica para despertar a humanidade. E essa humanidade vai aparecer num outro trecho em que ele mostra ele faz um gesto, Braz, né, para Berta, que ela é o tio, e que ele ama o tio, ama Berta. Então ali ela vai, com aquele amor, com aquela atenção, com a abnegação, despertando o melhor que há nesse outro personagem. Então a gente fez uma relação com essa busca da perfectibilidade, ou seja, do encontro da natureza, da forma. Todo ser humano tem uma natureza que está relacionada ao modo como a gente é, o nosso corpo, mas todo ser humano também tem um espírito que une também o intelecto, e é essa fusão absoluta que a gente quer discutir no romance, né? Então, é o que a gente, que o Schlegel fala, que é o aprendizado da humanidade do homem. E é muito interessante que em outro texto ele vai falar que essa humanidade, esse caminho, ele também é feito pelo amor, não só por essas ações, né? Então, a gente foi desenvolvendo isso daí. Então, o Alencar, ele é um contrassenso dessa educação, mas ao mesmo tempo é o interessante, porque ele discute indiretamente nas suas obras a arte de ensinar, mas essa arte de ensinar, ela só é desvelada na arte do autor, ou seja, na discussão mais acurada, no contexto das discussões que aconteciam na época do Alencar, nas discussões filosóficas, nas discussões sociais, né? Então, não estamos falando do Alencar escritor como um político, como um polemista, como um cronista. A gente está falando da arte desse Alencar, que enquanto escritor perpassa por ali, por todas aquelas questões da crítica literária, pautada pelo idealismo alemão. Não sei se eu falei demais e se me perdi, se não fui tão clara, né, mas o objetivo era mostrar isso, né, que ele transforma a arte dele numa arte de educar a partir do desenvolvimento dos personagens. Com certeza o artigo ele transparece muito bem esse intento pedagógico, né, do Alencar, através, primeiramente, dessa questão do idealismo, né, educação como ideal, né, inclusive desse termo que é tratado no artigo, né, e é dessa forma que é tratado, mas eu queria que você explanasse sobre essa questão ainda do idealismo e essa relação entre o idealismo e o realismo na obra, que a gente percebe que algumas obras alencarinas têm esse equilíbrio, né? Algumas pitadas de realismo, outras vezes do idealismo. Tá. Para isso, eu até deixei um trechinho aqui do texto comentado do Schiller pelo tradutor, né?
Mas essa edição aqui é sobre essa obra, a Educação Estética, não é a que está nas referências do artigo, porque ele faz um panorama, mas bem rápido. Eu prefiro ler, porque, olha, eu me graduei há algumas décadas, então faz muito tempo que eu trabalhei. Mas é o seguinte, no primeiro romantismo alemão, pensadores como Schlegel, August Wille, Schleiermacher, Vockelhölder, Tieck, Schilling, Novalis, eles acreditavam, porque essa é a primeira geração que vai influenciar o Schlegel, que é da segunda, né? Schlegel, Schiller. Então, eles acreditavam que o bem supremo da existência humana residia na educação da sociedade, em sua formação. Daí vem a ideia de Bildung, né? Que o tradutor, o Jean-Pierre Stirnemann, né, dessa obra do Schiller, que é a... Peraí, deixa eu colocar aqui para quem quer anotar, né? Que é Conversa sobre a Poesia e Outros Fragmentos. Então, nesse Conversa sobre a Poesia e Fragmentos, na apresentação, o Stirnemann, ele explica Bildung como formação, educação ou cultura. O problema de estudar alemão é que uma palavra, como dizia o Caetano, só dá para filosofar em alemão, porque uma palavra no alemão mudando um pouquinho, uma pequena desinência, né, porque são as declinações como o latim, muda totalmente o sentido. Então, na verdade, era essa questão de que educar o homem era um modo de educar a sociedade. Mas eles não estão falando da educação formal, que era acessível à aristocracia. Nós temos vários aqui que não são aristocratas, né? Mas educar pensando na educação estética, porque para utopia romântica, a arte era um modo de educação para chegar ao belo, que lembra muito a tradição clássica ainda, né? Então, desse modo, a tarefa da crítica era também educativa, de formação do escritor, e o escritor se formando, colocando nas suas obras essa formação, ele estaria possibilitando a formação humana de qualquer leitor como uma plenitude a ser alcançada. E aí é a educação como o despertar da sensibilidade, que eu acho que é algo que faz muita falta. Eu só fazendo um paralelo, que eu gosto muito do que eu estou pesquisando, trazer para o tempo presente. Eu fui professora do ensino básico também. E eu me lembro que era um desafio naquela época, e que é um desafio hoje para os nossos alunos que saem da universidade, ou que ainda estão na universidade, mas já exercem a profissão, que é aquela velha pergunta do aluno: estudar literatura para quê? Estudar arte para quê? E aí o idealismo alemão, ele traz uma resposta que ao longo do desenvolvimento aí da sociedade, da passagem da nossa história, parece que isso se perdeu, que é a educação para a sensibilidade. Por que a gente está vivendo um período tão complicado? Lógico, não se resume a isso, mas eu acho que é uma questão importante que falta na nossa sociedade. Uma educação para a sensibilidade, uma educação artística que abre o canal, abre a visão de qualquer ser humano de que a vida é mais do que só a forma, do que só o material, do que só a natureza. Não estou falando da natureza, a natureza vegetal, animal. Eu estou falando da natureza humana, ou seja, todos nós fazemos parte da nossa natureza. E parece que essa lição ficou esquecida, que é preciso educar a sensibilidade humana para que o ser humano atinja o que a gente chama de humanidade, né? De chegar ao máximo da sua sensibilidade, perceber
que é preciso alimentar a alma, o espírito, que nós não somos só natureza, corpo, matéria, nós somos um espírito, e a arte é esse canal. Então, é nesse sentido que a gente pensa esse idealismo alemão, né? Como ele teve uma função educadora e fundamental para que o romantismo se espalhasse, a ideia de que a arte educa, mas que essa arte não é um privilégio só da elite, que era também um grito de liberdade do romântico contra a arte clássica. Olha, esse objetivo, esse contato íntimo do homem consigo mesmo pelo objeto artístico, ele se educa pela sensibilidade sem ser educação formal, que só a elite tinha acesso. Então, por aí, nós vamos ver, por exemplo, um livro fundamental para essa geração do romantismo alemão, que é o Wieler Meister, do Goethe. Né? Por quê? Porque ele não tinha, o personagem não tinha condição de estudar, ele não era da classe privilegiada, ele não tinha dinheiro, mas ele resolve viajar e conhecer o máximo de culturas e de costumes possíveis para a sua formação. Né? Ou seja, daí a gente já tem um ideal de aprendizagem mais amplo do que só o objeto artístico, mas a cultura, as diferentes línguas, os diferentes modos de vida, o que se aprende viajando nos encontros culturais. E isso é fundamental, né? Então, primeiro, essa ideia desse aperfeiçoamento da sensibilidade. Então, para o Schiller, a busca era alçar o homem a uma nova forma de liberdade através da sensibilidade artística. Aí eu não sei se cabe ainda, mas eu tenho uma citação do Schiller aqui que é belíssima, que fala dessa ideia. Posso? Não vou cansar todo mundo? Pode. Então esse está na Educação Estética do Homem, que é numa série de cartas, né? E o Schiller diz assim: é mediante a cultura ou a educação estética, quando se encontra no estado de jogo, contemplando o belo, ou seja, naquele momento da leitura, da apreciação, que o homem poderá desenvolver-se plenamente. No impulso lúdico, razão e sensibilidade atuam juntas e não se pode mais falar da tirania de uma sobre a outra. Através do belo, o homem é como que recriado em todas as suas potencialidades e recupera sua liberdade, tanto em face das determinações do sentido, quanto em face das determinações da razão. Pode-se afirmar, então, que essa disposição lúdica suscitada pelo belo é um estado de liberdade para o homem. Então, a gente pode pensar assim, bom, esse idealismo alemão está pensando nessa junção, né, entre natureza, relacionada à matéria, e espírito. E aí ele destaca essa questão do jogo, que é o jogo interpretativo. Cada um de nós, quando lê, quando vê uma tela, quando aprecia uma música, aí nasce, né, a nossa interpretação de tudo isso. E é nesse jogo interpretativo que a gente toca a fusão completa entre o espírito e a matéria, entre a liberdade de interpretar, porque você encaminha as duas coisas. E é o que está faltando muito na educação hoje. A gente conseguir levar o educando a se perceber livre quando ele interpreta, quando ele tem ele desperta a sua sensibilidade e para usar o máximo possível da sua razão, mas essa razão não é separada, não é cindida da sensibilidade. Né? Então, eu acho que é fundamental a gente pensar esse período, né, nessa perspectiva nova. Né? Não que ninguém nunca tenha pensado em analisar a filosofia ou idealismo
alemão e a influência disso, mas pensar nesse sentido de que os entrechos vão mostrando como esse ideal aparece no texto literário. Isso não quer dizer, e é o que o nosso artigo vai tratar depois, né, que não quer dizer que ele conseguiu realizar, não, né? Tanto que o Marcelo chega à conclusão, olha, a Berta é um exemplo que ele diria único, né? A gente até teve uma certa discussão por conta de outros personagens, e aí entra um outro aspecto, né, que a gente vai mostrar que esse cultivo ele pode ser feito de diferentes maneiras e que a diversidade do projeto literário do Alencar vai mostrar que às vezes dá certo essa realização e às vezes não dá, como por exemplo a gente discute no Sertanejo, que é um romance que eu adoro por conta de toda a capa, né, a influência medieval lá, mas que não funciona no nosso contexto brasileiro, né? Então, é muito interessante que a gente vai percebendo que uma coisa é esse objetivo, e a outra forma é a realização disso na linguagem, né? A linguagem escapa, ou como diz mesmo o Saramago na História do Cerco de Lisboa, eu quero ir para um lado, mas o personagem, o texto me leva para outro. Então, é uma luta do escritor. Uma coisa é o objetivo, a outra coisa é como a escrita se realiza e os sentidos que esse texto traz, né? Perfeito. E aí, eu não sei o que mais que a gente poderia falar, eu acho que talvez seguindo um pouquinho aqui, então, não sei se ficou claro, se as pessoas estão colocando aí, mas essa é a educação pelo ideal. Mais adiante... Oi? Eu estou acompanhando aqui os comentários. No final, a gente pode fazer um resumão dos comentários, questões que se alguém se interessar em colocar, pode colocar, fica à vontade, certo? Eu só abro um parênteses para falar da importância desses novos estudos, desses novos olhares sobre Alencar. Porque quando se faz, né, essas novas pesquisas, mais nos aproxima do Alencar homem do seu tempo, né? Tira aquela visão sacralizante, né, da obra alencarina e do próprio José de Alencar. E a gente começa a querer saber mais quais foram as escolas influenciadoras, os autores que influenciaram, né, situar melhor o Alencar no seu tempo, né? Exatamente. E tirar aquele peso da fortuna crítica, de que às vezes a gente escuta, mas muito já foi dito, muito, mas graças a Deus a obra de arte é inesgotável, sempre vai ter o que dizer, né? E outra coisa que eu aprendi muito pesquisando a Idade Média é que a gente nunca se aproxima exatamente do que era, mas é a leitura nossa desse passado, né? Dessas discussões. Então, se nossa sociedade, se o homem é dinâmico, essas leituras também têm que ser dinâmicas, né? E a gente está sempre descobrindo novas possibilidades. E eu acho que é algo muito importante que esse grupo de pesquisa está fazendo, né? O grupo sob a coordenação do Marcelo Pelógio. As meninas, né? A Arlene que falou sexta-feira passada, como elas, esses orientandos, o Rodrigo, a Sandra, a Gabriele, como elas mostram, né? E que tiveram, assim, um desafio muito grande de mostrar essa outra perspectiva crítica sobre um nome que tem um peso na nossa literatura, né? O Alencar. Então, e todas elas mostraram que há muito a ser dito mesmo, e que essas perspectivas tiram essa poeira, essa coisa cristalizada. Não, em arte nada se cristaliza, a arte ela é viva, né? Ela está sempre permeada das nossas leituras, que são sempre novas. Ninguém é o mesmo todo dia. Aqui eu estou plagiando o Caeiro, né? Bom, eu acho que eu falei um pouquinho dessa natureza do belo artístico, e eu não sei se você
quer colocar um pouquinho sobre isso? Se tem alguma pergunta? Esse artigo ele trata muito de questões filosóficas, né, na obra do Alencar. E tem duas questões aí que eu vejo que são muito enfatizadas, que é a questão da moral e da humanidade, né? E nessa perspectiva da moral, que a gente sabe que é uma questão individual, né, e ao mesmo tempo é universal, né, porque a moral geralmente é o encontro, né, com o outro, mas o outro é você mesmo, né? É um encontro de si consigo, né? E, ao mesmo tempo, é uma moral que se constrói de uma forma coletiva. Né? A moral do homem, né? Quando eu falo homem, é humanidade. Qual seria a moral, né? Essa moral que quer ser transmitida, que o Alencar quer transmitir? Qual é a moral em Alencar? Pois é, a partir desse contato e das discussões que a gente sempre tinha no gabinete, depois do almoço, antes das aulas comentar, era uma discussão constante como essa moral que a tradição imputou ao Alencar, ela não é a mesma que cada obra mostra, né? Há uma ideia que é muito forte no romantismo, o romantismo tardio, do final feliz, né, e que não está presente nesse romantismo alemão, de modo algum. Pouquíssimas obras alemãs do romantismo alemão têm esse final feliz. Em Portugal, a gente chama de romance cor-de-rosa, né, porque foi algo muito propício da terceira fase do romantismo português. E aqui no Brasil, ele perpassa todas as gerações, né? No romance, pensando em romance, não em poesia. E aí eu acho que essa ideia de moral, ela não é uniforme em Alencar, né? Até hoje, o Lucila choca alguns, né? Então eu acho que ele, em diferentes obras, para falar daquele segundo modo de educação, que é o romance de formação, né, que a gente falou, né, do Goethe, e é esse um tópico que o artigo vai tratar mais adiante, né? Como não consegue a formação, esse intuito de mostrar a educação máxima do homem pela sensibilidade, ele não é muito harmônico. Mas resulta em alguns romances em que mostra isso, a partir do amor como uma forma de educação, né? Então, essa moral, ela vai se dobrar ao amor. Esse amor tem sim uma ideia que é recorrente no romantismo, o amor se sobrepondo a todos os obstáculos. Mas no Alencar é uma sutileza, e que as pessoas que leem com muita pressa só vê essa casca. Mas a sutileza está no modo como ele faz cada personagem rever seus conceitos. Isso é educação de si, né? Então, por exemplo, quando Aurélia quer efetuar sua vingança casando com Seixas, aquela convivência agressiva, passiva, mas ao mesmo tempo, né, venenosa, ela faz com que cada um reveja seus conceitos. Então, ali, o que une é o amor. Todo mundo fala, o amor romântico, que é inverossímil. Não é. É um patos, é uma paixão. Né? Desde os gregos a gente estuda isso e não entende muito bem, mas pensando lá no Aristóteles, quando ele discute a questão, né, de ser uma paixão acima da minha vontade. Então, para tentar controlar esse sentimento, Aurélia se educa e aprende. Por isso é um romance de formação. Ela aprende. Mas ela aprende principalmente porque o Seixas, tentando se redimir, ele mostra todo um percurso educativo também, né? E a gente pode ver isso também em Diva, com a Emília.
a gente pode ver também em Sonhos Douro. Então, são algumas obras que o artigo cita que mostram essa aprendizagem dos personagens, e por conta do final, parece que a crítica fechou os olhos a esse aprendizado e a essa transformação interna que o entrecho mostra, e ficou só com o final. É final feliz. Inverossímil. Não, não é. Que, aliás, é um ponto em comum com o Távora, né? Deixa eu puxar uma sardinha um pouquinho para falar, como diz Lúcia Miguel Pereira, o detrator de Alencar. Eu tenho como é que fala aqui do Ceará? Uma birra, não sei, não, birra não, é gastura, né? Da Lúcia Miguel Pereira, porque ela chama a Távora de detrator. Não tem nada de detrator. A polêmica era um modo de se fazer conhecido. Pois bem, e o que muitos me acusavam, e que eu tento mostrar na minha tese, é que o final do Cabeleira é totalmente verossímil. Um bandido sanguinário que mata mulher, que mata criança, de repente se redime pelo amor. Olha, está ali o idealismo alemão. E na minha tese eu discuto muito com a questão, né, da fenomenologia do espírito do Hegel, para mostrar que é a fusão, é a partir do outro, visto pela ótica do amor, desse patos, que ele se reeduca, que se reaprende, né, que se encontra consigo mesmo e que se percebe bandido e não quer mais ser bandido, né? Então, eu acho que, de um modo geral, o romance romântico brasileiro, ele merece, sim, rediscussões para a gente deixar de lado essa visão panorâmica e centrar no corte vertical, que é isso que é a proposta da obra, é a proposta do grupo de estudos do Pelógio, né? Vamos fazer um corte vertical aí e verificar como o percurso desses personagens, né, delineado no entrecho, que mostra essa aprendizagem, né? E aí a minha grande decepção ao longo das nossas discussões é que eu não consegui convencê-lo de que o Arnaldo, né, era um personagem que tinha um aprendizado. Na verdade, ele é que me convenceu. Não, o Arnaldo não aprende. Embora ele siga, né, as obras chamadas Modelo de Príncipe, que é algo da medievalidade que eu gosto muito, que os modelos de príncipe partem de uma máxima que para educar, né, para governar o reino, o rei ele precisa se autogovernar. Então, daí vem os modelos de príncipe. Se você não governa suas próprias paixões, como é que você quer governar o outro? Ou um reino, um conjunto de outros, né? E realmente tem lá um repositório medieval do amor cortês, dessa busca de autocontrole, então ele não se entrega ao desejo, ele ama a flor, mas ele não se entrega ao desejo. Mas ao final, a gente discutindo, e o artigo mostra isso, que ele não é altruísta, né? Então, essa aprendizagem que o Alencar mostra em diferentes obras, aí eu volto à moral, que era a sua pergunta. A moral, ela é individual, mas ela é coletiva porque ela é pautada pelo bem comum. Porque se cada um pensar só na sua individualidade, o bem comum é impossível e a vida em sociedade é impossível. Daí até que o Freud fala, olha, dos impulsos, a civilização é controlar esses impulsos para possibilitar a convivência coletiva. E o Arnaldo, além dele se isolar, né, na natureza, aí essa natureza extremamente agreste, embrutecida como ele, não transforma Arnaldo em uma interioridade altruísta. Ele salva a flor, ele salva a família, a honra, mas o ideal maior dele é deixar ela do jeito que eu quero, só para eu ficar olhando.
né? Então, ele não é um bem comum, ele não é altruísta. Então, ele não consegue chegar a uma aprendizagem em que a moral se encontre com o bem comum. Eu acho que está aí a humanidade. Porque para o homem ser bom para si mesmo é muito fácil, isso não é humanidade. A humanidade, que é algo que está faltando demais aqui no país, é a minha moral individual coincidir com a moral coletiva para quê? Para que o meu direito não ultrapasse o do outro, para que haja uma harmonia. E eu acho que isso acontece em outros romances. Por exemplo, vamos voltar a Lucila, que é uma obra que inquieta até hoje, né? Qual é a moral ali? Ora, o Alencar, de uma maneira muito inteligente, o Entrecho, ele discute essas questões. Era uma moça que não teve escolha, então tem ali todo o rol moralista da época e que pauta a nossa sociedade até hoje. A mulher ainda sofre, né, com rótulos. E a Lúcia, ela tem que lidar com a dificuldade, mas ela preserva a sua interioridade pura. Então, qual é a moral aí do livro? Eu acho que o Alencar, ele coloca de uma maneira, assim, muito profunda, e que as pessoas só falam, ele imita a Dama das Camélias. Não, o contexto brasileiro está lá e é muito diferente. E esse contexto brasileiro mostra como a mulher, no século XIX, aqui no Brasil, não tinha chance nenhuma, né? Não tinha oportunidade de trabalho, de autossustento, mas, ao mesmo tempo, o peso da moral coletiva, a Lúcia não consegue lidar. Ela é totalmente altruísta, em prol da irmã, em prol do amor com o Paulo, mas ela não consegue se salvar, porque ela se culpa. Então, aí pensando, né, na moral e na humanidade, poxa, eu sou a maior defensora da Lúcia, eu, por mim, ela teria vivido. Se fosse o romance da Ana Márcia, ela tinha outro final. Mas eu acho que esse romance, ele mostra uma série de questões desse embate moral e humanidade no século XIX. Então, não é o romance que eu quero, é o romance que está posto, e ele nos leva a pensar e a refletir, tanto daquela época quanto hoje, né? Você tocou num ponto muito interessante, né? Às vezes a crítica deixa de lado esse processo formativo dentro do romance, né? Porque existem as recusas, os combates, né? Não é só chegar lá no final tudo muito lindo, ou muito feliz, ou não feliz, mas existe todo um processo formativo aí dos personagens, né? E talvez isso seja também uma linha dentro desse pensamento, digamos, pedagógico do Alencar, de pensar essa formação do ser humano, né? E dentro dessa questão da humanidade, eu vejo que Alencar é muito, não sei, talvez realista no sentido de que é mais importante você conhecer o homem e desconfiar desse homem do que crer no homem, né? No sentido Sim. da humanidade, né? E quando ele discute questões tão polêmicas da época, como o dote, o casamento por interesse, no que ele se diferencia, aí eu vou puxar de novo aqui para um escritor que eu sou apaixonada, que é essa de Queiroz, ele se diferencia talvez no tratamento da forma, mas a temática de crítica à sociedade está lá presente, né? O modo que ele coloca a loteria, a Aurélia é uma loteria, ela se coloca como loteria para fazer a vingança, né? Bom, o pai da fulana, o dote é maior, então eu vou deixar minha namorada pobre e vou me casar com a rica. Mas eu também não tenho escolha, porque eu sou advogado, mas não tenho banca. Ou seja, ele vai colocando
todos os elementos, éticos ou não, mas que estão presentes na sociedade brasileira. Isso é tratar da realidade. O problema é que a crítica exigia da obra o que o escritor não deu, né? Então aí era mais fácil classificar, é desarmônica, é inverossímil. Não é o todo ali organizado é para discutir uma série de questões. E é por isso que a gente fala, né, que os livros do Alencar mostram aquele complexo que Schwartz fala, né? É um modelo europeu que não encaixa bem no contexto local. Então, há algumas coisas que ficam deslocadas, fora do lugar, como ele diz, né? Então, é um modelo de escrita, né? Uma forma importada, num contexto também importado. E o escritor brasileiro, os primeiros tentavam imitar, e aí os que vão se desgarrando desse modelo são acusados de desarmônicos, de incoerentes, né? Por quê? Porque se pautavam por um modelo. Professora Ana, a gente está chegando no final da live, certo? Não precisa, daqui a pouco o sistema aí do Instagram já corta. Gostaria de Isso. agradecer mais uma vez a participação, gostaria de agradecer a participação aí dos nossos ouvintes, quem está acompanhando, né, a live. Teve algumas colocações aí do Alfredo, né, relembrando que José de Alencar nos mostrou que a educação inclusiva em tio, né? Interessante isso, essa colocação dele. Teve outras participações da Flocélio, do Alfredo, e gostaria de agradecer a todos, né? O assunto é muito instigante, né? Tem muitas questões aí para serem trabalhadas ainda. Quem sabe a gente marca uma nova live, né, para discutir o restante das questões. Sim. Mas Eu gostaria peço de até agradecer e passar a desculpa por palavra para a ter. professora. Desculpa, eu peço desculpa por falar tanto que aí não deu tempo de ver as colocações do pessoal. Não, mas foi excelente, excelente. Foi muito bom. A gente trouxe várias questões relacionadas às obras do Alencar, que isso é um intuito também do projeto, né? Trazer para as pessoas essas várias questões que existem, as possibilidades, né? De você ver a obra, né? E a vida de José de Alencar. E gostaria de convidar também a todos para a nossa próxima live, que acontecerá na próxima sexta-feira, às 16 horas também. E estamos aí finalizando. Deixa a professora Ana para falar, né, o que ela deseja falar nesse momento aí que estamos encerrando na live. Eu agradeço, Fred, foi um convite muito interessante. Eu até falei para o Marcelo, será que devo, né? Não sou especialista, mas a paixão pela literatura é o que nos une, né? E é sempre muito importante a gente ter interlocução, se arriscar por uma área que não é o caminho seguro, né? Então, eu achei muito bacana, gostei muito da nossa conversa. E quem está assistindo aí quiser colocar alguma coisa, manda lá uma mensagem, né, que a gente pode conversar também. Muito obrigada pelo convite, foi muito bacana. Está ok. Boa tarde a todos, um bom fim de semana. Estamos encerrando agora a nossa live com a professora Ana Márcia e esperamos todos na próxima sexta-feira, 16 horas. Até mais, gente. Tchau, gente. Tchau.